Graça e paz. Como vai vocês? Tudo bem? Hoje todo mundo está levantando, né? Pessoas estão se levantando para tentar testificar, né? Contra este ensino religioso, né? Em particular contra o ensino religioso evangélico, manipulador, né? Usador, tirador de proveito, né? Da Bíblia para poder manipular a mente, né? De pessoas em todos os lugares do mundo, deturbando as escrituras, adulterando elas, né? É um sistema fraudulento, né? Que não respeita as escrituras, não crê em Jesus e muito menos na escritura. Simplesmente usa ela como instrumento para poder viver, né? Às custas daqueles que baseiam, né, a sua fé nas escrituras, ainda que muitas vezes não a entenda, não a compreenda, porque o próprio sistema, né, que é criado, o próprio sistema que está aí, ele cauteriza a mente da pessoa e impede a pessoa de ver as escrituras, né, ou a Bíblia como a Bíblia é. Tem se levantado pessoas, né, questionando isso, né, através do YouTube, em todo o mundo, mas infelizmente muitos e muitos vão preferir ficar debaixo desse sistema que tenta ressuscitar aquilo que Deus, né, por intermédio de Cristo, destruiu, que foi o sistema de culto judaico. Deus, por intermédio de Cristo, destruiu o sistema de culto judaico, mas o sistema religioso que está aí tenta ressuscitar, faz de tudo para ressuscitar, porque esse sistema ele é muito lucrativo. Ele traz grandes fortunas, né, para aqueles que o administram. Aqueles que administram esse sistema religioso que está aí se enriquecem, se tem uma vida farta e regalada aqui na Terra. Mas infelizmente, por mais pessoas que se levantem, nem todos, né, uma boa parte, vai continuar cultuando, né, esse sistema, porque é um sistema de culto a um sistema, não um sistema de culto a Deus, né? Eu digo isso porque em Jeremias, no capítulo 5, o profeta Jeremias, ele bateu de frente com isso naqueles dias, né? Ali, se você pegar o capítulo e ler o capítulo, você vai ver que as pessoas, elas preferiam o sistema de culto que era implantado ali naqueles dias, ainda que ele era fraudulento, né? Ele não direcionava as pessoas para Deus, o sistema não levava as pessoas para Deus. Eles preferiam aquele sistema do que a verdade que Jeremias trazia para eles. O próprio Deus, ele reconhece e fala: olha, o meu povo ama, né? O meu povo ama ser enganado por esses falsos profetas e por esses religiosos. O próprio Deus reconhece isso, que as pessoas amavam aquele sistema de engano, assim como ama, né, o sistema de engano hoje. Quando nós preteristas, né, testificamos que a Bíblia fala de profecias que já se cumpriram e que todas elas se cumpriram ali, as que tinham tempo para cumprimento mais longo, era para se cumprir no primeiro século e se cumpriu na queda de Jerusalém. As pessoas não acreditam, porque não acreditam no próprio Jesus, né? Jesus várias vezes falou a respeito daquilo. Jesus falou que os discípulos deles viriam, né, Jerusalém cercada, sitiada. Noutra passagem ele fala: quando vocês virem a desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. E se você pega a passagem que Jesus está se referindo, no capítulo 9, você vê que ali há um resumo, ou seja, você pode afirmar com convicção, através do capítulo 9 de Daniel, que os discípulos veriam o anticristo se manifestar, né? Sobre as asas da abominação virá o assolador. Então aquele que haveria de assolar Jerusalém, assolaria nos dias do discípulo dele. E o discípulo dele veria o assolador de Jerusalém chegando, né? O assolador de Jerusalém mandando assolar, mandando destruir a cidade, né? E também fala ali que eles veriam o que haveria de se cumprir sobre o assolador, os discípulos dele veriam. Se você pegar Mateus, a fala de Jesus, e remeter ela ao capítulo 9 de Daniel, e eu estou falando aqui mais especificamente sobre o versículo 27 do
capítulo 9, você vê que eles veriam isso, eles veriam o assolador mandando assolar Jerusalém, mandando destruir Jerusalém, e eles veriam o fim desse assolador também. Ainda que nós preteristas temos algumas divergências quanto ao assolador, né? Mas ali fala que eles veriam o assolador, ou aquele que mandou assolar Jerusalém, ser destruído. E nós sabemos que quem mandou assolar Jerusalém foi Nero, e que Nero se suicidou no ano 68 após mandar assolar Jerusalém. Após Jerusalém ser sitiada, ser cercada, Nero ele acabou morrendo, né? Ele suicidou-se, né? Então, o que haveria de acontecer sobre o assolador, os discípulos de Jesus veriam acontecer. Então eles não creem em Jesus, né? Não acreditam em Jesus, porque Jesus falou isso. Jesus falou que os discípulos dele viriam o cerco de Jerusalém, e Jesus e os discípulos dele viria a assolação que haveria de acontecer sobre Jerusalém. E haveria de saber também quem mandou, né, ou quem mandaria assolar e destruir Jerusalém. Nós sabemos quem mandou assolar e destruir Jerusalém foi Nero, né? Se nós pegarmos ali no capítulo 12, no versículo 1 também, que é o capítulo assim, que é um dos capítulos, né, de Daniel, talvez o mais usado ali para poder dizer que a Bíblia está falando de um final do mundo, né, de um final do planeta, né, e não do final de Jerusalém. Você vê que ali também há uma grande controvérsia, porque Daniel está orando, né, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 12, ele está interessado no que aconteceria com o povo judeu no final dos tempos. E o final dos tempos ali era o final de uma era, era o final de uma fase na história, era o final de um propósito de Deus para com o povo judeu. Então ali, quando você pega o capítulo 12 também de Daniel, que é um complemento, que é uma sequência do capítulo 9, você vê que está se tratando da destruição de Jerusalém. E Jesus vem falando que a profecia de Daniel, a profecia do fim, aconteceria nos dias dos discípulos, que os discípulos veriam isso acontecer. A igreja não acredita, porque se ensinar as pessoas da forma que ela diz, da forma que a Bíblia diz, da forma que está relatado ali, as pessoas não consagram, né, os seus dízimos, porque começam a perceber que está acontecendo simplesmente a tentativa, né, de ressuscitar aquilo que Deus condenou, aquilo que Deus não aprovou. Ressuscitar um Velho Testamento, né? Iniciou-se o Novo Testamento, o testador morreu, deu-se início ao Novo Testamento e as pessoas estão rejeitando esse Novo Testamento para tentar ressuscitar um velho que não tem validade nenhuma mais, né? O tempo do fim já aconteceu, findou-se no ano 70 todas as profecias. Nós preteristas, né? Nós preteristas, pretérito é uma coisa que se remete ao passado. Nós temos essa convicção de que a Bíblia está se remetendo ao passado, todas as escrituras, todas as profecias já se cumpriram e que um novo céu e uma nova terra foi estabelecida sobre o povo judeu, né? Houve um novo céu e uma nova terra e os judeus já não estão mais debaixo daquelas leis, né, que os subjugava, né? Nós vemos ali falar que no capítulo 9 mesmo, vemos falar que o sacrifício, né, contínuo seria tirado, seria feito um tratado de 7 anos e depois de 3 anos e meio o sacrifício contínuo seria tirado. Por quê? É natural, a partir do momento que não começou a entrar animais em Jerusalém para que fossem feitos sacrifícios judaicos ali, é natural que as pessoas parassem de sacrificar, até por falta de vítimas, né, por falta de animais que não entravam na cidade, e ali as pessoas também não tinham nem o que comer, como que elas iam sacrificar? Não faz sentido a pessoa deixar de comer para sacrificar a Deus e dar para o sacerdote. Então, ali o que eles tinham ali, a prioridade do que eles tinham era para a sua própria subsistência. Cada um que tinha era usado para a sua própria subsistência, até por uma questão de coerência, né? Eu vou deixando por aqui um forte abraço. Deixando um forte abraço para você, graça e paz.